Olá pessoas, meu nome é Elidiomar e eu sou professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde estou lotado no Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. Eu vou apresentar o trabalho intitulado A Verdade Está Lá Fora, o caso do episódio de Arquivo X que transformou um inseto em vírus. Infelizmente, estamos vivendo uma situação planetária muito complicada. Em cenários como este, é ainda mais fundamental se falar de ciência. Mas tem que se falar de ciência de modo que todos possam compreender. E eu sou absolutamente convencido que a associação entre ciência e cultura pode ser um caminho. A chamada zoologia cultural, o estudo da presença simbólica dos animais nas mais distintas manifestações da cultura, pode se constituir em uma ferramenta muito interessante para se promover uma aproximação maior entre a academia científica e a sociedade de entorno. Assim, pode-se utilizar filmes, histórias em quadrinhos, seriados de TV, para se apontar a presença dos animais nessas mídias e com isso fazer a popularização da ciência. Este é exatamente o objetivo do presente trabalho, em que eu analiso um episódio de um seriado famoso que tem uma legião de fãs, inclusive eu mesmo. The X-Files, ou Arquivo X em português, é uma série de ficção científica televisiva que teve temporadas regulares transmitidas pelo canal estadunidense Fox entre 1993 e 2002. Além disso, compõe também o repertório da série dois longas-metragens lançados em 1998 e em 2008 e duas temporadas tardias, produzidas e lançadas em 2016 e em 2018. Arquivo X gira em torno das aventuras investigativas de dois agentes especiais do FBI, Fox Mulder e Dana Scully. Os agentes investigam os chamados Arquivos X, casos não explicados, relegados a um segundo plano, muitos deles com toques paranormais. Mulder é absolutamente obcecado por teorias conspiratórias, vê sobrenatural em tudo, enquanto que Scully é a contraparte científica, cética. Como médica e cientista, Scully procura uma explicação biológica e científica para tudo. A verdade é que muitos dos episódios de Arquivo X têm informações e peculiaridades biológicas e científicas muito interessantes que podem ser utilizadas. E este é especialmente o caso dos chamados Monstros da Semana, episódios sem grandes ligações com a mitologia principal da série e que trazem aventuras fechadas, que começam e terminam no próprio corpo de duração do episódio. Esse tipo de episódio fez um sucesso tremendo e, aliado à química entre os atores e os personagens, às elaborações muito bem feitas, às tramas interessantes, fizeram com que Arquivo X fosse um verdadeiro fenômeno de popularidade. Especificamente para este trabalho, eu analiso o 22º episódio da segunda temporada de Arquivo X, à luz da zoologia. O episódio tem o título original F. emasculata e foi lançado em 1995, sendo que o título em português brasileiro ficou como Emasculata, o vírus da morte. A trama começa em uma floresta tropical da Costa Rica, onde um entomólogo encontra a carcaça, possivelmente de um javali. Essa carcaça está coberta de pústulas roxas e, ao examiná-las, o cientista acaba contaminado, morrendo em seguida. Um tipo muito semelhante de contaminação ocorreu em uma prisão dos Estados Unidos, e a agente Scully, ao investigar a população carcerária, acabou encontrando no corpo de um dos mortos um inseto. Supostamente, o ciclo biológico desse inseto levaria o hospedeiro à morte. A trama envolve ainda uma empresa farmacêutica, suspeita de estar desenvolvendo pesquisas pouco convencionais e que pode estar por trás dessa epidemia. Claramente, o inseto pertence à ordem Hemiptera e foi identificado no episódio com o nome fictício Facífaga emasculata. Observando o inseto através das imagens do episódio, fica claro que trata-se de uma espécie fitófaga,
Assim, ela dificilmente causaria algum tipo de letalidade aos seres humanos. Algumas capturas de tela do episódio, mostrando um urubu, os urubus em ação devorando a carcaça de um animal assemelhado a um javali. As presas são demasiadamente longas, mas provavelmente trata-se de um animal de idade já avançada. Aqui, algumas larvas recolhidas. Interessante que o inseto principal é um hemíptera, mas aqui são representadas larvas da ordem Coleóptera. Na carcaça há uma série de insetos se alimentando, aparecem larvas, provavelmente da ordem Díptera, e baratas. Curiosamente, trata-se da barata de Madagascar, um animal frequentemente utilizado como pet. E aqui, o percevejo, que ganhou o nome fictício de Facífaga emasculata, o possível suspeito de estar causando a transmissão da doença e os óbitos humanos. Realçando, fica claro que o percevejo trata-se de um fitófago e, além disso, temas que podem ser abordados em atividades em sala de aula ou até em divulgação científica, não são, no episódio, respeitadas as regras básicas da nomenclatura zoológica. Isso já começa no próprio título do episódio, grafado como F. emasculata, alusivo à identificação específica do percevejo. Só que o gênero está abreviado com F. Beleza, normal, ok, não está errado. Mas o nome específico, o termo específico emasculata, tem inicial maiúscula, o que contraria as regras da nomenclatura zoológica. O, digamos, assinte zoológico é maior ainda na versão traduzida para o português brasileiro do título, em que foi usado o nome emasculata, o vírus da morte. Então, o que era um nome científico, pelo menos parte dele, de um inseto, acabou sendo associado como se fosse um vírus. Possivelmente essa mudança, essa adaptação realizada da versão traduzida para o português brasileiro, teve o objetivo de atrair interesse dos telespectadores, sendo mostrado como algo mais bizarro, mais mortal. Vírus é uma palavra que carrega uma conotação pesada e isso pode de fato ter sido utilizado para atrair audiência. Então, sintetizando, com base no episódio, podem ser abordados determinados pontos para se falar de ciência. São eles: as regras de nomenclatura científica, a necessidade de uma correta identificação taxonômica, a necessidade de uma correta caracterização biológica, a ligação entre medicina e ciência, que é representada pela agente Scully, um assunto absolutamente atual, levando-se em conta que tem se discutido muito o negacionismo à ciência por parte de alguns profissionais da área da medicina, a introdução de espécies, casos possivelmente do javali e da barata de Madagascar, e principalmente um tema de tremenda atualidade, a origem animal de determinados ciclos viróticos, algo que estamos vivenciando com relação à atual pandemia do novo coronavírus. Esta apresentação faz parte do projeto Zoologia Cultural, cadastrado junto aos setores de pesquisa e extensão da minha universidade. Deixo o meu e-mail de contato, vai ser um prazer conversar com vocês sobre o episódio de Arquivo X e outras possibilidades de utilização dos elementos culturais para se falar de ciência. E quero deixar um convite especial para que vocês conheçam a revista A Bruxa, da qual eu sou editor adjunto. A doutora Lucy Coelho, da UFRJ, é editora principal, e é uma revista especializada na publicação de artigos associando ciência e cultura, sempre pensando em divulgação científica, aplicação no ensino e práticas de preservação da biodiversidade. O nome A Bruxa é uma homenagem a uma mariposa tão importante culturalmente e tão vítima de crendices, que é a Ascalafa odorata. Muito obrigado pela atenção, grande abraço a todos.